Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Entre 1889 e 1930, o Brasil viveu a sua primeira república, a nossa primeira fase republicana. Esse período ele foi marcado pelo domínio das elites agrárias, principalmente as elites de São Paulo e Minas Gerais, que ditavam as regras do jogo político no Brasil nesse período. É um período marcado, assim como em toda a nossa história, por uma extrema desigualdade social. A boa parte da população, a maior parte da população, não participava da política. A política ela era restrita a pequenos grupos. Essa fase foi marcada por muitas revoltas. Por exemplo, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina. Tivemos uma revolta da vacina. O pessoal ficou bravo pela imposição de uma vacinação forçada, além de outros fatores que acabaram levando a essa revolta. Vou deixar o link para vocês, para essa aula. Hoje, vamos falar de uma revolta muito importante. Uma revolta que surgiu devido aos maus tratos, a heranças da escravidão que ainda permaneciam na nossa sociedade. Hoje é dia, pessoal, de revolta da Chibata. É dia de falar do Almirante Negro. Vamos lá? Bom, pessoal, a revolta da Chibata foi um motim. Então, um motim é um levante de marinheiros, estavam insatisfeitos. Ele aconteceu entre 22 e 27 de novembro de 1910. Tá? Então, está o período aí, um período curto, né? E qual foi a motivação? A motivação foram os castigos físicos, a chibatada. Ah, professor, mas peraí, como assim? Marinheiro levando chibatada? É. A Marinha do Brasil, lá no início do século XX, ela tinha esse tipo de punição. Punição que foi herdada da Marinha Portuguesa, lá nos tempos coloniais. Então, como que os marinheiros eram punidos? Sempre que eles cometiam alguma infração grave, eles eram condenados a chibatadas, normalmente 25 chibatadas. Mas é um castigo físico muito doloroso. E a Marinha brasileira, no início do século XX, ainda mantinha um castigo colonial, herdado da Marinha Portuguesa, certo? Aí quem que acabava sofrendo esses castigos? Adivinha? A maioria dos soldados rasos da Marinha, aqueles marinheiros de baixa patente, eles eram mestiços negros. E normalmente essas punições violentas, elas atingiam esse pessoal. Logicamente que os oficiais jamais, que eram brancos, jamais sofreriam esses castigos. Então está aqui o ponto inicial, que é o ponto-chave para entender essa história. A Marinha brasileira, no início do século XX, ela mantinha castigos físicos. Os marinheiros, quando eles cometiam alguma falta, eles eram punidos com chibatadas. Aí, atenção a isso. Ó. Imagina, ele era amarrado no tronco, sem camisa. Os oficiais colocavam um uniforme de gala, roupa branca, luva branca inclusive, e ficavam observando o marinheiro tomar chicotadas nas costas. Tá? Então, esse é o principal motivo da revolta da Chibata. É o único motivo? Obviamente não. Bom, os marinheiros brasileiros eles começaram a entrar em contato com marinheiros de outros países. Então, o marujo brasileiro encontra um marujo dos Estados Unidos, por exemplo, e fala assim, ó, na sua marinha aí tem chibatada? Não. Aqui não. Então, peraí, por que a marinha brasileira mantinha um castigo tão arcaico do período colonial, enquanto as outras marinhas não tinham? Então, isso começa a ser contestado. Além disso, esse personagem aqui, ó, tá em verde, vocês têm que lembrar do nome dele, João Cândido, que vai ficar conhecido na história do Brasil como o Almirante Negro. É ele que liderou essa revolta, ele que liderou esse motim. Ele, em viagem na Inglaterra com a Marinha Brasileira, ele vai ficar sabendo de uma história do encouraçado Potemkin. É um navio russo. E o que aconteceu nesse navio? Os marinheiros se revoltaram contra o governo russo. Então, João Cândido, opa, ó, tem um exemplo aí. Tá? Além das chibatadas, a maioria dos marinheiros era pobre, as suas famílias também eram pobres. Então, a desigualdade social também ajuda a entender esse levante. Então, além da insatisfação com as chibatadas, toda a desigualdade social que é característica da sociedade brasileira desde os tempos coloniais. Bom, no dia 22 de novembro de 1910, um marinheiro, atenção porque esse vai ser o estopim do movimento, Marcelino Rodrigues Menezes, guardem esse nome. Ele foi punido, pessoal, a receber 250 chibatadas. Normal eram 25.
Mas não foram 30, não foram 50, não, foram 250 chibatadas, sem direito a tratamento médico ainda. Então aí fez a cerimônia, ele foi amarrado, sem camisa, os oficiais colocaram o uniforme e ele levou as chibatadas, 250 chibatadas, ou seja, apanhou até desmaiar. Essa punição do Marcelino Rodrigues, ela fez eclodir o movimento. Liderados por João Cândido, não esqueçam desse nome, foi ele que liderou o motim. Eles tomaram um navio, o navio brasileiro Minas Gerais. Tá? A partir da tomada desse navio, a Revolução se espalhou, eles tomaram também o navio São Paulo, o Bahia e o Deodoro. Então os marinheiros do navio São Paulo, Bahia e Deodoro aderiram ao movimento. No navio Minas Gerais, alguns oficiais não se recusaram a sair do navio. E o comandante, por exemplo, foi morto, ele e outros oficiais. Certo? Bom, os marujos, eles tomaram os navios e apontaram os canhões para a Baía da Guanabara, ali ameaçando bombardear a sede do governo, se o governo não atendesse às suas reivindicações. E quais eram as reivindicações? É óbvio, né? A principal delas, nesse caso aqui, era o fim dos castigos físicos. Professor, mas será que é só isso mesmo? Não. Os marinheiros, eles têm outras reivindicações a fazer. Bom, aí o que eles fizeram? Escreveram um manifesto. Um dos marinheiros, dizem que o manifesto foi muito bem escrito, inclusive, que sabia escrever. Ele escreveu o documento, o manifesto. Esse manifesto ele foi direcionado ao presidente da época, Hermes da Fonseca. Era o presidente do Brasil nesse período, ele tinha acabado de assumir a presidência. Aí, por exemplo, olha só as reivindicações. Está em vermelho. Quais são as reivindicações desse manifesto? Fim dos castigos, das chibatadas, óbvio. Aumento do soldo. Para quem não sabe, né, pessoal, o salário de soldado é soldo. Marinheiro é a mesma coisa. Então, aumento do salário, melhores condições de alimentação, até isso, né? A alimentação dos oficiais era muito melhor do que a dos marujos. Então, melhoria na alimentação, anistia. Todos aqueles que participaram desse manifesto, dessa revolta, deveriam ser anistiados. E falavam também de melhorias da educação. Então, percebam que são todas aspirações sociais. Fim dos castigos físicos, eram os marinheiros pobres que sofriam esses castigos, melhoria na alimentação, melhoria do salário, melhoria na educação dos marinheiros também. Bom, o Hermes da Fonseca, ele recebeu o manifesto. Adivinha o que o presidente fez, pessoal? Vamos lá, tempinho para pensar. Pensaram? O que vocês acham? O presidente aceitou ou não as reivindicações? Sim, Hermes da Fonseca, ele aceitou. Então, no dia 26 de novembro de 1910, acabaram os castigos físicos na Marinha. Além disso, o presidente Hermes da Fonseca prometeu anistia a todos os envolvidos. Só que, no dia 28 de novembro, vai decretar a prisão de todo mundo que participou do movimento. A maioria vai ser expulsa, inclusive, da Marinha. E aí o que fizeram? Prenderam os marinheiros que participaram do movimento na Ilha das Cobras, que era a sede do batalhão naval lá no Rio de Janeiro. Olha só, o presidente, ele recebe o manifesto, ele atende às reivindicações, prometeu que quem participou do movimento seria anistiado. A hora que eles conseguiram controlar, abafaram a revolta, todos foram presos. A maioria vai ser expulsa da Marinha. E eles foram presos na Ilha das Cobras, no batalhão naval na época. Aí lá na Ilha das Cobras, adivinha, estoura um outro levante, um novo motim. Só que dessa vez, pessoal, o governo agiu rápido e com violência. Muitos marinheiros morreram já na ilha, foram torturados. Os que foram presos, a maioria deles, foram enviados para o Amazonas para trabalhar, por exemplo, na retirada de látex das seringueiras. Era uma punição no Brasil na época. Então, por exemplo, você comete algum crime aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você era deportado para o Acre. Que na época, devido aos meios de transporte, era muito mais longe do que hoje. Não a distância, mas o tempo para chegar até lá. Então, era uma punição muito comum. Você mandar para a Amazônia o pessoal que era punido no exército. Tipo de campo de concentração, por exemplo. Então, a reação do governo nesse segundo levante foi muito, muito violenta. E o nosso almirante negro, lembrando que ele foi chamado assim pela imprensa na época, pela audácia do movimento. Ele ficou preso alguns anos, foi acusado até de ser maluco, tá? No dia 1º de dezembro de 1912, ele foi inocentado. Então, ele foi inocentado de conspiração. Só que mesmo inocentado, ele foi expulso da Marinha. Aí ele viveu, a partir daí, como pescador, sobreviveu como pescador. Em 1959, atenção, um jornalista chamado Edmar Morel, está ali o nome dele, ele vai escrever a história do João Cândido. Vai escrever uma obra, um livro chamado A Revolta da Chibata, que vai contar a história do João Cândido, o almirante negro.
Aí ele passa a ser reconhecido na história do Brasil. No mesmo ano, em 1959, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul concedeu ao João Cândido um salário vitalício. Ele passou a receber 2 salários mínimos por mês, né, para conseguir sobreviver. Não é muito, mas foi um reconhecimento também do feito de João Cândido, lutando contra a tortura no passado. Ele vai morrer 10 anos depois disso, no dia 6 de dezembro de 1969. Então ele morre em dezembro de 69, 10 anos depois que ele começou a receber esses 2 salários da Assembleia do Rio Grande do Sul. Em 2008, atenção, no governo Lula, o que fizeram? Estava quase completando aí 100 anos da revolta Chibata. Houve uma cerimônia e a Marinha reconheceu, né, o feito de João Cândido e dos que participaram da revolta Chibata, que eles tinham motivo para a revolta mesmo, e a expulsão foi cancelada, ou seja, foi revogada a expulsão de João Cândido. Ah, professor, mas ele tinha morrido. Sim, tudo bem, mas olha só, a expulsão é uma desonra. Então, em 2008, reconheceram o feito do passado e essa expulsão ela foi revogada. Ele passou a fazer parte dos quadros da Marinha mesmo depois de ter morrido. Ok, pessoal? Então, é um reconhecimento do ato que ele fez no passado. Não foi expulso da Marinha de forma desonrosa. Reconhecer o feito do passado. Lá no Rio de Janeiro, também outro reconhecimento, foi erguida na Praça 15 uma estátua para o Almirante Negro. Essa estátua ela fica de frente para a Baía da Guanabara, que foi onde aconteceu o levante. Pessoal, tinha motivo para revolta mesmo, né? Como assim? O país já tinha deixado a escravidão faz tempo, mas a Marinha Brasileira ainda mantinha punição física chibatada para os marinheiros, né? Principalmente os mestiços e os negros. O levante do João Cândido foi uma reação a isso. Aí. Nunca mais a Marinha Brasileira teve castigo físico. Beleza, pessoal? Então, essa é a história da revolta da Chibata. João Cândido, um personagem importante da nossa história, hoje um herói da nossa história também, reconhecido, inclusive com estátua em uma praça, tá? O que não é muito comum, reconhecimento de negros na nossa história, né, como heróis. Tá, pessoal? Então, uma segunda revolta aí que a gente já viu sobre esse período. Na próxima, a gente vai falar ainda da Guerra de Canudos e também da Guerra do Contestado. Só que isso é para uma outra aula. Tudo bem? Espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido. E já sabe, né? Se tiver qualquer dúvida, aqui ó, Facebook, Instagram, Twitter, aqui no YouTube, mandem as dúvidas que precisarem. Que tiverem. Se não tiver dúvida, manda um tchauzinho, manda um abraço, manda uma sugestão. Vamos juntos construir a história. Uma história, né, pessoal? Sem tortura. Viva João Cândido!